Boa noite. Espero que você esteja me ouvindo bem. Aqui é o Pastor Heber, você pode estar observando aí. É muito bom ter você aqui conosco. Que bom que você conseguiu acessar aí. Que bom que está dando certo até agora. Vamos orar para continuar assim. Vamos aguardar mais ou menos ali algumas pessoas entrarem. Olha, ali temos algumas pessoas. Ali o nosso irmão Leandro, ali de Itajaí, esposo da Shelly. Que prazer ter vocês aqui. Temos também ali o irmão Silvestre. Que bênção, irmão Silvestre. Louvado seja Deus pela sua presença. Um abraço aos irmãos de Rio Rufino, irmã Regina Brange, ali da Catuíra. Irmã Zeni, seja bem-vinda também. Que bom que você já está por aqui. Temos nossos irmãos ali. Vão entrando aí, pessoal. Nós temos aí alguns outros irmãos também acessando. A irmã Larissa, que logo logo vai entrar aí também. Seja bem-vindo. Esse é o nosso encontro de oração. Nós já estávamos tentando e agora parece que vai dar certo. Seja muito bem-vindo. Compartilhe o link com mais alguém que você queira que ouça essa mensagem. Nós vamos ser bem sucintos, bem breves, mas a palavra de Deus vai ser aberta e você também vai ter o privilégio, assim como eu, de ser abençoado pelo que a palavra de Deus nos diz. Se você estiver tendo alguma dificuldade em relação ao áudio, ao vídeo, por favor, pode falar ali no chat e aí a gente vai poder tentar resolver essa situação, tá bom? Lembrando que esse material também vai ficar disponível depois online ali no YouTube para que você possa assistir depois. Mas o legal é a nossa interação nesse momento de pandemia, nesse momento tão difícil que a gente tem vivido, momento que nunca imaginamos estar vivendo. É algo inesperado, mas graças a Deus pelo conhecimento, pela tecnologia, e nós hoje podemos estar assim, pertinho um do outro, alguns bem mais distantes. Nosso distrito é bem grande mesmo. Nós temos ali desde Mato Francês, em Rancho Queimado, que fica a 70 quilômetros de Florianópolis e a 70 quilômetros também aqui de Bom Retiro. Desde lá, os irmãos queridos do Mato Francês, até ali indo para o Alto Vale, já encostando em Itajaí praticamente. Você vai ter ali também os irmãos da Imbuia, de Vidal Ramos, e também vem subindo ali, continua subindo, você vai chegar na Catuíra, logo depois Alfredo Wagner, e Bom Retiro, bairro São José, Urubici e também o Rio Rufino. Além dos irmãos ali do Pirito, ali que se reúnem também ali próximo à Catuíra. Que bom que você está aqui. Que bom que a irmã Gorete também está por aqui. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Logo mais nós vamos orar pelo seu pedido. Se você tem algum pedido especial, eu peço que você envie-nos aí, por favor, através do chat. Nós vamos estar orando. Depois de um período de oração, nós iremos também abrir a palavra de Deus, antes passar alguns anúncios para o nosso distrito e também, logo depois, abrirmos a palavra de Deus e aprendermos um pouco mais do amor dele para a nossa vida. Nessa noite, nós vamos dar continuidade, ou na verdade, vamos tentar realizar o que nós iríamos fazer ontem. Nós vamos estudar um pouco sobre o livro de Ruth, um pequeno livro da Bíblia, mas um livro com um grande potencial, assim como tudo que está na Bíblia nos ensina bastante. Então, vamos nos debruçar sobre esse livro que talvez você ainda não tenha lido. Com certeza vai ser uma benção. Olha ali o irmão Joel. Boa noite, irmão Joel. Seja bem-vindo. Acho que já falei da irmã Gorete também. Vamos lá, convide os irmãos, lembre o pessoal do link ali que nós enviamos. É algo que nós estamos, graças a Deus, tentando resolver. Olha ali, irmão Antônio Carlos também, já aparecendo ali. Que bom.
Sejam bem-vindos, queridos. Nós vamos logo mais estar orando pelo seu pedido. A irmã Zeni já colocou o pedido dela aqui também. Estamos vivendo um momento de crise e é esse o tema que nós vamos estudar também na Bíblia. Um período de crise que foi vivido também naquela época. E quais foram as ações daquelas pessoas, os resultados dessas ações e também o que é que isso afeta a nossa vida. Como é que eu e você podemos aprender com essa história que se passou nos tempos bíblicos aí também. Por favor, não deixe de colocar o seu pedido aí. E vá compartilhando aí para que mais pessoas... irmã querida, irmã Solange, seja bem-vinda, querida. Um abraço aí para o maridão e para as filhas. Que Deus continue a abençoar a sua família também. Temos mais algumas pessoas interagindo. Eu peço mais uma vez, por favor, em relação ao som, ao vídeo aí, se você tiver alguma dificuldade, por favor, fale ali nos comentários, que na medida do possível a gente vai tentando resolver. Vamos aguardar mais algumas pessoas aí, mais alguns irmãos. Vou relembrá-los ali no nosso... Olha ali, ó, irmão Sérgio, irmã Giovana também, ali de Itajaí. Um casal muito querido também. Eu acho que a irmã Larissa também já deve estar por aí. Olha ali. Muito queridos. Muito obrigado pela sua presença. Lembrando, coloque seu pedido aqui no chat de oração. Se você tiver meu WhatsApp também. Olha aí, irmã Márcia. Seja bem-vinda, irmã Márcia. Deus abençoe muito a senhora. Coloque seu pedido aqui embaixo, no chat, para que a gente possa estar orando aí. Às 8h16, nós vamos estar orando. Sempre vamos dar 10 minutos para que o pessoal possa entrar, se adaptar, sentar, para que a gente já venha com a sua Bíblia também, para que nós possamos estudar a palavra de Deus. Olha aí, irmão Leandro, pede pela sua família. Espiritualidade é outro tema que um dia nós podemos conversar. Temos tantas coisas ainda para conversar, queridos. O bom de tudo isso acontecer é que, por mais que seja uma surpresa para a nossa era, para o nosso tempo, o tempo que nós estamos vivendo, você aí que está com seus 30 e alguma coisa, seus 60 e alguma coisa, você nunca viveu isso, 80 e alguma coisa, talvez, a guerra não afetou tanto aqui o nosso país, mas a gente está passando por algo que, por mais que não estivesse previsto para a nossa história, digamos assim, não vivenciamos isso, já estava previsto que algumas coisas dessas aconteceriam. E o ser humano, ele só muda de endereço, viu? Só muda de endereço e tempo em que nasceu, mas somos todos iguais. Por isso que é tão importante voltarmos os olhos à palavra de Deus. Eu vou... Vamos lá, então. Vamos começar com os pedidos de oração. 8h16 agora. Vamos lá. Vamos orar. Feche seus olhos, vamos conversar com Deus. Bondoso Deus, iremos nesse momento
conversar com alguns irmãos e iremos abrir a tua palavra, iremos aprender mais de ti, do teu amor. Alguns pedidos foram feitos aqui, algumas pessoas pedindo por emprego, outras pessoas pedindo pela sua família, outros também pedindo pela sua espiritualidade. Senhor, tem misericórdia de nós. Nos ajuda, por favor. É um momento difícil para nós. De todas as incertezas que nós temos, Senhor, essas coisas nos preocupam, nos tiram do sério. É tão difícil às vezes confiar. Mas nos ajuda, Senhor. Coloca esperança em nosso coração. Muito obrigado porque na tua palavra conseguimos enxergar algumas coisas importantes para a nossa vida. E que o Senhor nunca deixe de falar ao nosso coração. Nos impressiona cada vez mais com o poder da tua palavra. Atende o nosso clamor. Atende a angústia daquele que está desempregado e não vê perspectiva por conta da crise. Atende a angústia daquele que é agricultor, Senhor, e está passando por um momento difícil. Nossa região aqui tem sido castigada por uma seca. Que o Senhor continue tendo misericórdia de nós, envia chuva. Se esse agricultor está com falta de fé, Senhor, com dificuldade de acreditar, Senhor, fortalece ele. Abençoe também aquela dona de casa que tem visto ali o seu esposo angustiado por conta das impossibilidades de trabalho. Abre as portas, bom Pai. Nos ajuda nesse momento de crise, esse momento que estamos trancados, alguns em casa, que nós possamos voltar os olhos para Ti, entender que todas as bênçãos, todas as coisas boas, a segurança, a esperança vem de Ti. Nutre em nós esse sentimento tão bonito que é a esperança. É o que nós te pedimos por Jesus. Amém. Louvado seja Deus pela sua presença. Vamos à palavra de Deus. Eu queria que você, se possível, aí abrisse a sua Bíblia. Você está com a sua Bíblia aí agora? Tá tudo tranquilo aí de som? Você está conseguindo ouvir? Eu gostaria muito que você desse esse feedback aí para que a gente pudesse continuar com essa live da melhor forma possível, tá? Espero que sim, espero que todos estejam vendo. Pronto? Tranquilo. Então vamos lá. Queridos, como já falamos algumas vezes, estamos passando por um momento muito difícil da nossa vida. Estamos passando por um momento nunca imaginado. Mas na Bíblia temos lições, temos histórias que, de certa forma, confortam o nosso coração nesse momento de incerteza. Quando o ser humano vem com a incerteza, Deus vem e apresenta a certeza. E eu gostaria que você acompanhasse comigo aí um livro da Bíblia que é bem pequeno. É um livro pequeno, é um livro que talvez você ainda não leu. É o livro de Ruth. Abra sua Bíblia em Ruth. Ruth está ali próximo a Juízes, antes de 1 Samuel. E você vai observar que esse livro tem apenas 4 capítulos, 4 pequenos capítulos que nos ensinam bastante. O livro é pequeno, mas o conteúdo com certeza é grande, de grande lição para nós. Eu gostaria de ler o primeiro versículo que, de certa forma, vai resumir o que o livro todo vai dizer e qual a tônica, qual a essência do livro. Ruth, capítulo 1, versículo 1 diz: Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com a sua mulher e os seus 2 filhos. Talvez você não tenha ainda escutado ou estudado a respeito da história de Ruth, mas deixa eu ver que algumas pessoas estão... Não está aparecendo ali.
Houve uma pequena dificuldade aí. Vamos tentar resolver aqui. Vamos ver aqui qual o problema. Alguém comentou que não consegue comentar. Vamos ver o que está acontecendo. Sim, está tendo alguma dificuldade, tá? Vamos tentar resolver essa para a próxima, mas vamos continuar. Ruth, capítulo 1, versículo 1, dá um resumo do que é a história toda do livro. Um casal, uma família que decide sair num momento de grande crise. Prestem bem atenção. Um momento de grande crise na cidade de Belém, diz ali, Belém de Judá. Um momento de grande crise, aquela família decide, não, vamos embora, vamos tentar uma vida melhor, vamos tentar outra realidade, vamos sair daqui. E aquela família sai. Mas você vai poder ler aí no livro, depois, eu não quero gerar nenhum spoiler para você, mas lê no livro, pega o livro da Bíblia, livro de Ruth, são 4 versículos, aproveita que você está com bastante tempo aí e dá uma lida nisso aí, tá? Mas esse livro diz, crise era o que estava acontecendo naquele povo. E o momento de crise é o que vai causar o livro de Ruth praticamente inteiro. É o motivo de toda essa história, é justamente essa crise. Então aquela família sai, vai para uma terra estrangeira para tentar uma vida melhor, só que aí as coisas vão acontecendo ali e coisas ruins vão acontecendo, morte, eles vão lá em busca de pão, em busca de fartura, de felicidade, de tranquilidade. O que é que eles encontram lá? Funerais, bastante funerais. O seu esposo, filho, o outro filho, e por aí vai. Aqueles filhos se casaram, tinham noras, você vai poder acompanhar aí. Mas eu queria que você prestasse bem atenção em alguns aspectos desse livro aí. A história do livro de Ruth é uma história que está repleta de emoções profundas, que principalmente vão destacar o poder e o amor de Deus pelos seus filhos. Outro aspecto interessante nesse livro é a providência divina. Esse livro nos ensina e nos mostra que, mesmo em meio à crise, Deus está no controle das coisas. Mesmo em meio às crises, Deus tem o volante da história do mundo e, principalmente, a guia, o controle da nossa vida. Deus orienta a nossa vida, mesmo em meio ao caos. O cenário que estamos vivendo hoje é de caos? Com certeza. Você talvez perdeu o emprego. Se você não perdeu o emprego, você teve a sua carga horária ou até o seu salário reduzido. As coisas não estão fáceis. As coisas estão bem difíceis. Não é todo mundo que está com emprego. Temos alguns pedidos, inclusive, aqui sobre emprego, sobre trabalho, escolas paradas, filhos em casa. Às vezes o casal mesmo os dois estão fora do seu emprego. Então, é uma situação que nós não conseguimos ver esperança. Era mais ou menos o que aquela família estava passando. Mas o livro de Ruth, o tema central do livro de Ruth é a pessoa de Deus. Deus é o tema central desse livro. Deus é quem está desde o começo até o final, a mão poderosa dele guiando o seu povo,
mostrando e desenhando a história de cada uma dessas pessoas. É importante notar que esse livro nos conta, mesmo em uma sociedade totalmente dominada por homens, extremamente machista daquela época, esse livro tem como destaque a história de duas mulheres. Mulheres que são tão fortes em meio aos momentos de crise, na verdade. Mulheres que suportam muito bem a dificuldade, e mulheres que suportaram, no caso da história bíblica, suportaram essa dificuldade com muita força. A primeira era uma senhora, uma mulher judia, pobre, viúva e sem filhos. Ela estava totalmente sozinha no mundo, ela não tinha mais o seu marido, ela não tinha mais os seus 2 filhos que ajudariam na sua manutenção, e agora ela estava sozinha. Você vai ter várias lições aí, lições morais, espirituais, nesse pequeno livro. Olha o poder da palavra de Deus. 4 capítulos e muitas lições que nós vamos estudar juntos aqui na palavra de Deus nessa noite. Como eu falei a vocês, o cenário era de crise, o cenário não era favorável. Era uma situação de desespero para aquela família, que agora saiu procurando esperança e encontrou a morte. Agora Noemi está sozinha com as suas 2 noras e decide então voltar para a sua terra. Mas precisamos entender e precisamos colocar em prática algumas atitudes que levaram essa história a tomar esse tom tão dramático. Primeiramente, queridos, a crise é uma encruzilhada. É na crise que precisamos definir qual vai ser a nossa postura diante do restante das nossas vidas. Infelizmente, uns colocam o pé na estrada da vitória em meio à crise, mas outros já buscam os atalhos do fracasso, da derrota e principalmente da fuga. Elimeleque, que era o nome do patriarca daquela família, junto com a sua esposa, escolhe o segundo caminho, o caminho da covardia, o caminho da fuga. Ao invés de enfrentar a crise de peito aberto, confiando em Deus e no que Ele pode fazer na nossa vida, ele escolhe o caminho mais fácil. Está ruim aqui, está complicado, eu não vou enfrentar, eu vou fugir, vou tentar uma outra possibilidade. Contudo, queridos, fugir nem sempre vai ser a alternativa mais segura. Na hora da crise, ao invés de tentarmos resolver com as nossas próprias mãos, devemos buscar e olhar aquele que pode sim resolver as nossas situações, resolver as complicações da nossa vida. Quando somos encurralados pelas circunstâncias, ao invés de confiar na nossa própria força, no meu conhecimento, na minha esperteza, não, eu vou tentar um jeito aqui, devemos estar entregues nas mãos de Deus, confiar nele, porque ele sim está acima de todas as coisas e principalmente está no controle da nossa vida. Você tem vários personagens bíblicos que tentaram resolver por suas próprias forças e acabaram se dando mal. Por exemplo, você tem Abraão que resolve, foge, vai lá para o Egito e quando chega lá no Egito, quase o seu casamento se acaba por ali mesmo. E até ele ia morrendo ali também. Você tem também ali alguns outros personagens que vão tentar sair, fazer com suas próprias mãos, mas acabam se dando muito mal. Fugir não é a melhor escolha. Fugir não é a melhor escolha. Isaac também tenta ir até o Egito, tentar resolver, ver mais possibilidades. Deus diz não, é enfático, não desça ao Egito, não desça ao Egito. O enfrentamento da crise, enfrentar a crise, sempre vai ser melhor do que a fuga. Na crise, ao invés de confiar em nós, por que não nos aconchegarmos, nos arrumarmos ali debaixo das asas do nosso Deus? Às vezes, por conta de falta de fé, a gente acha que pelas nossas próprias mãos, pelas nossas próprias forças, a gente vai conseguir alguma coisa. Olha para o teu passado aí, rapidinho aí. Olha para o teu passado e vê quantas escolhas baseadas em sua própria força, em suas escolhas, em suas decisões, quantas vezes você já se viu equivocado? Quantas vezes você já se confundiu?
Às vezes a gente pensa que sabe tanto, que é experiente. Ah, não, mas eu já tenho 50 anos, já vi coisas muito piores. Eu sobrevivi a períodos econômicos mais até difíceis do que esse. Eu sei, é melhor. Olha para o teu passado e vê quantas escolhas erradas você fez baseado na sua força, no seu conhecimento. Nossa segurança, queridos, consiste em estarmos sob as asas do nosso onipotente Deus. Em meio à crise, ou seja, nos tempos de crise, é uma oportunidade que nós temos a aprender a olhar para a vida com os olhos de Deus. Deus sempre sabe o que é melhor? Sabe. Como que Deus vê as coisas? É nesse momento que nós temos a oportunidade de tentar entender os olhos de Deus. E o livro de Ruth nos reserva lições magníficas e são verdadeiros refrigérios para a nossa alma. Precisamos urgentemente aprender a ver as coisas com os olhos divinos. E eu gostaria de enumerar algumas coisas aqui para vocês, talvez 5 ou 6 itens, que vão nos ajudar a entender e amplificar um pouco a nossa visão, entender como Deus olha as coisas, entender a visão de Deus, ter os olhos de Deus em relação à nossa vida. Em primeiro lugar, a providência do Altíssimo é maior do que a tragédia humana. A providência de Deus é muito maior do que a tragédia da minha vida, do que a tragédia da sua vida. Deus tem o poder de transformar o caos, a desordem, em calmaria, em sossego, em tranquilidade. Deus tem poder para resolver os cenários, mudar totalmente o cenário da nossa vida. Quando você menos espera, as coisas melhoram. Eu já tive a oportunidade de pregar em algumas igrejas do nosso distrito, já contei um pouco das histórias da minha vida, situações em que eu não imaginava que poderia ser revertida, que a situação poderia mudar, mas que Deus foi lá e agiu. Você também tem as suas histórias. Você também tem os momentos em que Deus surpreendeu você, em que a sua desgraça não disse nada para Deus, porque não passe de mágica, não. Um milagre, um piscar e abrir de olhos, Deus resolveu a situação. O poder de Deus. A mágica que tanto mundo fala é o poder de Deus. Deus agindo. Deus pode mudar as coisas muito rápido. Deus pode reverter as situações. Então, a desgraça da sua vida, a crise que você está passando, não diz nada ao nosso Deus. Deus pode reverter. Ele pode enxugar as lágrimas. Você já derramou lágrimas porque não sabia o que seria. Você olhou para suas contas, a pilha de contas chegando. De vez você olha também agora para sua conta no banco e vê que está difícil, não tem mais trabalho, e você se viu chorando. Deus pode acalmar também a sua dor, colocar os seus pés na estrada da mais esplêndida vitória. Num piscar de olhos, ele pode resolver essa situação. E na crise, na desgraça, se você lê o texto bíblico ali de Ruth, você vai ver que ela perde o seu marido, perde o seu filho, perde o seu outro filho, agora está sozinha com duas estrangeiras que são as suas noras, e é no cenário de desgraça, é no cenário de tristeza, é no cenário de lutas, de choro, que Deus escreve uma das histórias mais incríveis da Bíblia. Deus escreve a partir da dor dessa mulher, que é Noemi. Quando a causa parece perdida, aí é que Deus entra em cena. Observe que a gente já canta muito sobre isso. O Deus, nosso Deus é o Deus impossível, é o Deus que pode fazer qualquer coisa, reverter qualquer situação. É muito simples falar, é muito fácil falar, mas aí viver isso aí já é um tanto difícil. Quando julgamos que está tudo perdido, que não tem mais esperança, Deus chama pelo nosso nome, muda a nossa história, reescreve as nossas histórias, e nossa história nos faz triunfar nos momentos de maior crise. Em segundo lugar, o amor de Deus não é exclusivo de algumas pessoas, mas de todos. Eu queria que você entendesse o contexto cultural que esse livro foi escrito. Ruth era uma estrangeira, era uma pessoa que não era do povo de Israel. Ela era de uma nação pagã. E mesmo assim, Deus consegue alcançá-la. Deus consegue, mesmo com a sua história,
que é bem terrível. Se você for olhar a descendência de Ruth, Ruth era moabita, Ruth era de uma nação bem pagã, uma nação terrível, uma nação terrível. Então, se você olhar para a história dela, ela talvez não tivesse motivo nenhum para se orgulhar do seu passado, de quem foram seus pais, de quem foram seus avós, ela não teria. E talvez você passou por isso também. Talvez você olhando para o seu passado diz, eita, meu Deus, não tem jeito para a minha vida não. Eu estou tentando resolver, mas não tem condições. Deus não me aceita, Deus não vai me aceitar. Está acontecendo isso comigo, está tão difícil assim, porque olha o meu passado, não tem condições. Quando Deus consegue alcançar a Ruth, ele está dando um exemplo ali para toda a história do mundo. Olha, não importa o passado, não importa de onde você veio, não importa a sua origem, eu quero alcançar você. O amor, meu amor vai te alcançar. Ruth, mesmo tendo a sua história tenebrosa no passado, talvez de seus familiares, da sua nação, ela teve o seu nome colocado na linhagem de Jesus Cristo. Se você for olhar o primeiro capítulo de Mateus, você vai encontrar lá o nome dela. Você vai encontrar lá o nome dessa descendência dela, né? Foi responsável aí pela linhagem do próprio Cristo. Deus colocou ela no momento, no lugar de maior destaque, não se importando com o Deus que no passado ela serviu antes de conhecer o Deus verdadeiro, não se importando com a sua família, não se importando com a sua terra, a sua origem. Deus conseguiu alcançar e converter o coração daquela mulher. Em terceiro lugar, eu queria que você prestasse atenção nisso e entendesse que o amor é o poder mais forte até que os duros golpes que a vida nos dá. É o que nos resta, né? É o que nos resta. Quando tudo vai embora, o que nos resta é quem está ao nosso lado, é quem nos ama, é quem nos quer bem. O amor foi o que manteve Ruth junto da sua sogra. O amor foi o que fez com que Ruth saísse da sua realidade passada, acompanhasse a sua sogra, e aí fosse sim um canal de bênçãos também para outras pessoas. Existem alguns outros pontos que eu gostaria de analisar com você, é que quando os nossos recursos acabam, é que nós nos tornamos totalmente desamparados. Deus aponta o nosso remidor. Em outra oportunidade, eu gostaria de conversar sobre o termo resgatador que está nesse livro. Esse livro também mostra o que Cristo faria por nós no futuro. Cristo nos resgataria, demonstraria o seu amor e de forma pública, assim como Boaz fez, de forma pública iria declarar o amor dele por mim e por você. Mesmo nós tendo a nossa história, mesmo nós tendo o nosso passado, mesmo tendo a nossa história pregressa, uma história terrível, Deus declara, Jesus Cristo diz assim, olha, eu amo essa pessoa, não importa quem ela é, não importa o que ela fez, eu amo, eu declaro, eu vim morrer, entregar a vida por essa pessoa. Então, quando os nossos recursos acabam, ele envia um resgatador. Boaz é um exemplo do que Cristo faria por cada um de nós. Em quinto lugar, o que eu gostaria de destacar com você é que as tragédias humanas jamais podem anular os propósitos de Deus. O livro, como eu falei, fala sobre Deus e ele governa sobre todas as coisas. Querido, crise nenhuma, situação adversa nenhuma diz nada para o nosso Deus. Se ele tem algo designado, preparado, se ele tem algo para você, nada vai tirar, nada vai mudar. Ele vai reverter essa situação, ele vai mudar o rumo da tua vida. Se você está desempregado, está complicado, está difícil, ele pode reverter essa situação. Ele não vai te desamparar. Eu fiquei por muito tempo, entenda-se muito tempo, uns 3 anos, mesmo sendo um jovem, mas sem emprego. Acompanhei um período difícil do meu pai. 3 anos, o coitado. Ali ficou meio que um emprego aqui, um emprego ali, praticamente desempregado. Mas nunca, ouçam bem, nunca faltou nada lá em casa. Nunca. Deus sempre arrumou um jeito de prover.
E ele está no controle das coisas. A morte de Elimeleque, a morte do Malom, de Quilom, não frustrou os desígnios de Deus. Não é porque aqueles homens morreram que Deus iria abandonar aquelas mulheres. Ah, mas Deus deixou que eles... Queridos, dor, morte, desgraça, sofrimento, isso não tem nada a ver com Deus. Isso são consequências do pecado. Nem a pobreza de Noemi fez com que Deus mudasse os seus desígnios. Eu acredito que você gostaria muito que a sua história fosse um pouco parecida com essa, né? Passar por dificuldades aqui na Terra, passar por sofrimento aqui na Terra, mas ter um final feliz. Eu prefiro isso. Eu prefiro isso. Eu não trocaria o céu, eu não trocaria a eternidade por nada que essa Terra tem a oferecer. Então, por isso que eu vivo, de acordo com a vontade de Deus, recebendo e aceitando os propósitos de Deus para a minha vida aqui, porque eu sei do plano maior, da totalidade. Eu sei do que ele pode, eu sei o que ele pode e o que ele vai fazer na nossa vida. Queridos, em meio à noite mais escura, Deus estava escrevendo os capítulos mais emocionantes da história daquela mulher. Nos momentos mais difíceis, eu acho que Deus fica assim meio que preocupado, não sei se ansiedade pode ser um sentimento que Deus pode ter, mas Deus vendo a história, aquelas mulheres sofrendo, e quem sabe ele dizendo, filhinha, calma, vai dar certo, é só um período, é só um momento, é só uma situação, é só uma circunstância. Parece que você perdeu seus familiares, perdeu alguém que você amava, perdeu, mas calma, veja, deixa eu guiar as coisas, eu estou vendo todo, eu estou vendo a história completa, não apenas um momento. O que são 5 anos, queridos? O que são 30 anos comparados à eternidade? Nós não conseguimos entender. Por isso que às vezes negociamos, é por isso que às vezes nos desesperamos quando as coisas parecem difíceis. Ah, eu já estou preocupado, Senhor, está difícil, olha, essa pandemia já está aí há praticamente 3 meses e as coisas não acontecem, está tão difícil, eu não consigo acreditar. Oh, meu querido, o que são 3 meses perto da eternidade? Peça ajuda a Deus para você enxergar com o todo. Peça ajuda a Deus para você olhar e ver histórias de mulheres como essas duas, Ruth e Noemi. E fica aqui um dever de casa nessa quarentena. Leia o livro de Ruth essa noite, 2 capítulos hoje e 2 capítulos amanhã. Ore bastante e peça que Deus dê o espírito, a coragem e a confiança dessas mulheres para você também. Em meio à crise, em meio ao desespero, nosso papel não é apenas ser alguém que propaga o desespero, alguém pessimista, alguém que diz, olha, tá complicado, vai piorar a coisa, não vejo nem... Não, nosso papel é trazer esperança às pessoas, é mostrar que existe um Deus que está no controle das coisas, é mostrar que existe um Deus que, mesmo em meio ao caos, Ele está no controle das coisas. Você pode estar se perguntando, onde é que está Deus quando essas coisas estão acontecendo? Cadê Deus? Onde é que Deus está que não está vendo tanta gente morrer? Onde? Deus está no mesmo lugar que ele sempre esteve, controlando, organizando, guiando os passos de todo mundo. Deus nunca perde o controle. A história de Ruth me diz que mesmo em meio à crise, a história do livro de Ruth, mesmo em meio à crise, em um momento pequeno, em um rápido momento, Deus consegue reverter todas as histórias. O final, quem decreta o final das coisas é o nosso Deus. Ele está no controle. Eu convido você a confiar nesse Deus, a confiar no Deus que guiou a história de Noemi, a confiar no Deus que guiou a história de Ruth, a confiar nesse Deus que guia a minha vida, que guia a tua vida também. O momento é fácil? Não é fácil. Estar cansado de ficar em casa? Todos nós estamos. Estar com saudade de se reunir na igreja novamente, estar com os irmãos? Todos nós estamos. Mas é um período, é um momento da história. Não se deixe enganar por 3 meses.
Não se deixe enganar por uma crise que dura na tua vida há um ano. Lembre-se, o que é um ano comparado com a eternidade. Se Ruth tivesse desistido quando perdeu o seu marido, talvez ela tivesse sucumbido com os moabitas também, e a sua história, ela não pudesse, não estivesse na história do Salvador do mundo. Mas ela continuou. E ela declara, faz uma das declarações de amor mais bonitas que nós temos na Bíblia. Aonde quer que você for, eu vou. O amor sempre vai ser o vetor para as bênçãos de Deus. Que Deus abençoe muito você. Que Deus abençoe a sua família. Um forte abraço aí para os irmãos do nosso distrito, a você que está assistindo, veio pelo link do Facebook também. Um forte abraço a você que tem orado por isso, tem orado por nós, tem orado também pela nossa igreja. Queridos, vai passar. Vai passar. Muito em breve vai passar. Lembre-se, Deus está no controle de todas as coisas. Nosso Deus planeja para a eternidade. Isso é o que importa. Que Deus abençoe muito você. Eu queria orar com você. Vamos conversar com Deus? Bondoso Pai, muito obrigado pela história de Ruth, pelo livro de Ruth. O Senhor demonstra através da história dessas duas mulheres, Ruth e Noemi, que sempre está no controle das coisas. Que desespero não faz parte do vocabulário divino. Muito obrigado, Senhor, porque são pessoas, são seres humanos, elas foram seres humanos como eu, como essas pessoas que estão nos assistindo aqui agora. Nós temos as nossas lutas, elas também tiveram. Elas perderam pessoas que amavam muito. Alguns de nós também perderam pessoas que amamos. Mas olha, Senhor, aumenta a nossa fé. Nos ajuda, Senhor, em meio à crise, tentar ver as coisas com os teus olhos. Nos faz voltar os olhos para o céu e não para a nossa própria força. Senhor, nos abraça nesse momento difícil. Eu entrego em tuas mãos todos os pedidos dos irmãos que foram feitos. Irmãos sinceros que estão passando por alguma dificuldade. Alguém caiu aqui nessa live por acaso. Senhor, abençoe a vida dessa pessoa. Abençoe os teus filhos. Minimiza, Senhor, por favor, o peso da crise, o peso dessa dificuldade que todo mundo está passando. Cuida dos teus filhos, tem compaixão daquelas pessoas que perderam entes queridos, conforta-os nesse momento. Nos abençoa, é o que nós te pedimos por Jesus. Amém. Muito obrigado por você acompanhar conosco de forma inicial, estamos começando. E muito obrigado pelo seu apoio. Vamos tentar resolver aqui essa questão aqui do chat, dos pedidos aqui que você não conseguiu enviar, mas me mande um feedback, deixe uma mensagem ali no canal, o vídeo vai ficar salvo, se inscreva também no canal, para que a gente possa começar a fazer transmissões melhores, fazer algumas alterações, precisa ter um certo número de inscritos também. Eu não quero virar youtuber, tá? Estou muito feliz sendo pastor, mas eu preciso que você se inscreva para que a gente chegue pelo menos a 100 pessoas aí inscritas no canal, para que a gente possa fazer algumas alterações e melhorar a nossa transmissão. Eu gostaria muito de receber o seu feedback. Fiquem com Deus e logo mais nós voltaremos também com mais transmissões, tá bom? Um abraço, que Deus abençoe muito você nesse já finzinho de semana. Fiquem com Deus. Tchau.